Olá, bem-vindo ao canal Evangelho, Luz do Caminho, onde o Evangelho, as passagens da vida, a vida de Jesus, eles nos são como filosofia de vida, em que nós nos damos a oportunidade de nos tornarmos seres humanos melhores a partir dos ensinamentos e das andanças de Jesus. Antes de iniciarmos, faremos a nossa oração como de costume. Amado Jesus, nos colocamos, Jesus, na sua presença, rogando a Ti, Senhor, a vossa luz, o vosso discernimento, o vosso direcionamento, para que sejamos, Jesus, luz para nós e para todos os outros. Nos conceda, Senhor, a intuição nos pensamentos, nas palavras. Jesus, Te agradecemos este momento único, Senhor, de estarmos reunidos em Seu nome. Desde já Te damos graças. Então hoje nós falaremos sobre um tema muito interessante, um tema que é muito, vamos dizer assim, muito propício para as nossas vidas, para os nossos dias. Nós falaremos sobre as trevas, né? O que é as trevas, né? O que se entende sobre as trevas? Se nós pegarmos num contexto espiritual, vamos dizer, de um contexto acho que é teológico, as trevas ela tem um contexto para onde que você vai quando você morre. Mas como nós temos assim o direcionamento de crescimento espiritual, de ensinamento, de crescimento de vida, que as passagens do Evangelho, a vida de Jesus, as suas andanças, ela tem como objetivo nos dar a oportunidade, se assim nos permitirmos, de mudar as nossas vidas, os nossos pensamentos, os nossos direcionamentos. Então, muito além, né, dessa trevas, né, que é posta como algo que faz parte da sua eternidade após a morte, eu diria que nós temos as trevas que cada um vive. Dependendo da forma com que você vive, dependendo da forma com que você leva a sua vida ela se torna-se uma trevas, né? Algo muito ruim de se viver, algo muito ruim de caminhar e de conviver. Tem uma história que ela é muito interessante e que ela dá um exemplo para nós, que era de um rapaz em que ele começou a se deixar levar, né, por hábitos não muito saudáveis, hábitos que o levaram a uma vida de decadência. O que seria? Ele começou a conviver, né, com pessoas que começaram a apresentar para eles formas de vida que não levariam ele a nada. Começou a ter vícios em entorpecentes, começou a ter vícios no álcool, começou a ter vícios em alguns tipos de drogas. Sempre começa com as drogas leves, depois é levado às drogas um pouco mais pesadas, e ele começou a ter uma vida em que tudo que ele ganhava no trabalho, o fruto, né, do seu labor, começou a ter o direcionamento para sustentar, né, para
sustentar, né, essa vida que ele por hora havia escolhido. Então, imagina só, a vida, um trabalho de um mês, o que a pessoa colheu por um mês, aí começa a se direcionar para ter, né, essa substância, para ter essa vida de, vamos dizer assim, de um prazer completamente equivocado, né, viver uma vida de enganos. E ele começou a se dedicar, de certa forma, quando a pessoa entra neste ritmo, a pessoa começa a se dedicar a isso. E tudo que você recebe, tudo que você acaba angariando, esforço do seu labor, você começa a gastar para que você seja sustentado, para que o seu vício, esse estilo de vida seja sustentado. E é só que tem um porém. Isso começa também a interferir na sua vida profissional, na sua vida social, na sua vida amorosa, porque isso ele vem como uma alavanca de mudança em tudo. Vai mudar o seu comportamento, vai mudar o seu jeito de pensar, vai mudar a verdade que você tem e você caminha sobre ela. Ele vem como mudar, porque começa a haver conflitos internos. Isso começou a acontecer com esse rapaz. E esse rapaz começou a mudar em casa, começou a mudar no trabalho, começou a mudar com as pessoas de seu convívio. E o interessante é que a pessoa começa, ao invés de ela ter uma elevação, ela começa a declinar, ela começa a cair, cada dia ela vai se apresentando de uma forma diferente, a pessoa vai decaindo, né, nas suas amizades, ela vai se demonstrando cada vez mais diferente, e essa diferença é de uma forma muito equivocada, de uma forma ruim, até o ponto de que ela começa a ser chamada no trabalho, porque ela já não é mais aquela pessoa que ela se apresentava, ela não é mais aquela pessoa que na verdade foi até contratada para suprir ali as necessidades das funções que ela foi contratada. E aí começa a decadência da vida. Logo ele foi convidado a se retirar do trabalho, e aí começa a ver as faltas da droga no organismo, daquele estilo de vida. Aquelas pessoas que se diziam amigas e que ele dividia de certa forma aquelas drogas, os vícios, né? Pode ser droga, pode ser álcool, pode ser entorpecente, enfim, que aí hoje tem diversos níveis, né? de dependências e diversas formas também de a pessoa ficar dependente. E assim, aí não se tem mais como sustentar. E aí começa a vir aquela coisa de pegar algo de casa, ter que vender, né? ter que suprir, né? Aquele. Só que ele começou a ter pessoas, né, no seu meio, que começavam a procurar ele para falar coisas boas, para tentar direcioná-lo a um caminho diferente, a um caminho que propusesse, na verdade, ele uma mudança, propusesse para ele
uma forma diferente, uma forma de ação diferente, uma forma de um caminho novo, né? Ou até mesmo retornar àquele caminho que ele seguia. E aí quando ele se enxerga e ele se viu já numa forma completamente derrotado, completamente que não tinha mais por onde ir, porque o que estava faltando? Chegou ao ponto de começar a vender tudo que tinha dentro de casa. E aí, o que ele ia começar a fazer para poder suprir, né, aquela vida, para manter aquela vida enganosa que ele se propôs a percorrer? Ele iria começar a ter que cair na criminalidade, a roubar, para poder sustentar. E aí ele começou a se dar a oportunidade de enxergar essa outra forma. Foi quando ele se deu a oportunidade e se deu porque tudo isso, né, da mesma forma que você se dá a oportunidade de trilhar os caminhos, sejam caminhos bons, sejam caminhos tortuosos, tudo está ligado ao seu livre-arbítrio, né? Tudo é apresentado a você e aí você que vai escolher se você quer trilhar ou não. E aí quando ele se deparou que ele realmente não tinha mais por onde trilhar, não tinha mais o que fazer da vida dele, e essas pessoas, né, de bem, essas pessoas bem intencionadas, essas pessoas com amor no coração, começaram a falar para ele de uma vida, de um retorno a uma vida boa, a uma vida com propósito, a uma vida que o levasse a um direcionamento de um crescimento espiritual, de um crescimento pessoal, né, de uma vida que abastasse ele no sentido da paz, né, do direcionamento, né, e não uma vida que o levasse a direcionamentos equivocados, à autodestruição, aos vícios, que não o levasse à criminalidade. E aí o que ele passou naquela época, que ele falou assim, que aí ele se deu a oportunidade, ele falou, não, eu tenho que me dar a oportunidade de eu poder me rever, porque aí ele começou a fazer um balanço da vida dele, como que era a vida dele. Ele tinha um bom emprego, ele era rodeado de pessoas boas, ele tinha o carro dele, ele pagava os estudos dele, ele ajudava em casa. E aí ele fez um balanço do que ele era e do que ele se tornou. Ele falou, eu não tinha mais o meu carro, não tinha mais meus estudos, não ajudava mais em casa, comecei a subtrair objetos de casa para poder vender e assim ter que para sustentar esse estilo de vida que eu havia escolhido para mim. E aí as coisas começaram a se tornar muito claras, né, devido a tudo isso que ele estava passando. E aí ele começou a se dar a oportunidade da escolha, aonde foi que ele procurou ajuda, que ele aceitou ajuda, e aí ele começou a compreender, e ele se deu a oportunidade de conhecer o Evangelho, de conhecer
de conhecer as passagens de Jesus, como algo que fosse fazer diferença na vida dele, mas como algo que fosse realmente impactante na vida dele ao ponto dele mudar o seu direcionamento, compreendendo assim o que é bom, o que é ruim, e que aquilo fosse realmente algo que fosse diferente na vida dele. E aí é que esta passagem do Evangelho vem a fazer a diferença, porque quando a luz ela brilha nas trevas, as trevas não conseguem prevalecer sobre ela. O que esse Evangelho traz? Ele traz justamente isso, essa luz, esse ensinamento, essa filosofia de vida, esse direcionamento de vida, este renovo que é colocado, a forma de você agir, a forma de você se direcionar, a oportunidade que você se dá de crescimento. Tudo que é errado, tudo que contradiz a isso não prevalece, isso cai por terra. E aí você se dá a oportunidade de crescer, de crescer em paz, de crescer em amor, e aí você começa a conhecer a verdadeira paz, o verdadeiro amor, o verdadeiro direcionamento. E é um crescimento e um entendimento que transcende qualquer problema, qualquer situação de dificuldade, porque quando você está nessa paz, não é que as dificuldades não venham, não é que os problemas não se apresentarão, se apresentarão, mas a paz que você tem, ela transcende o entendimento e você consegue trilhar por esses caminhos e passar por tudo de uma forma sábia. E todo problema ele se esvai porque você consegue trabalhar isso de uma forma diferente, você consegue trabalhar isso dentro de você ao ponto de fazer dos problemas um ensinamento para o seu crescimento pessoal. Então as trevas jamais prevalecerão sobre a luz, porque a luz, aonde chega a luz, vamos pegar aí um exemplo, se você está num quarto escuro e você acende uma lanterna, ou você mesmo acende o interruptor e acende a luz, você vê que a escuridão desaparece, porque aonde existe a escuridão, não é que as trevas prevaleceu, é que falta o entendimento da paz, falta o entendimento do amor, falta o entendimento do Evangelho. Se nós estivermos num quarto escuro, vamos esquecer da luz que depende da força elétrica, ou da lanterna que depende de uma pilha, mas se você está num quarto escuro e você abre a janela, a claridade entra. Então vamos pensar numa equiparação, que o quarto escuro, ele por hora, ele pode ser as nossas vidas, pode ser os problemas que você está passando, pode ser as dificuldades que você está passando, pode ser todos os entraves da sua vida que você está passando. E a janela são as portas do seu coração, e a luz lá de fora é o Evangelho, é Jesus querendo fazer a diferença, é Jesus batendo a porta, querendo entrar. E aí você chega, você abre a janela do seu coração, e aí você deixa a luz de fora entrar dentro de você, e aquilo vai fazer diferença, porque as trevas não prevalecerão onde há luz. A luz é o entendimento, ela entra,
ela vai fazer a diferença. Você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava. A sua visão ela vai muito adiante. Porque presta atenção, se você está num quarto escuro, você vai tropeçar na cama, você vai tropeçar na cadeira, você vai tropeçar no criado mudo, você vai tropeçar, você vai bater a cara na parede, no armário, no guarda-roupa, enfim. Só que se você abre a janela, você vai ver tudo. E você não vai tropeçar mais em nada. E é assim que funciona. Porque se você der a oportunidade da luz entrar na sua vida, da luz fazer parte da sua vida, a sua visão ela vai alargar, porque você vai ver muito adiante, você vai ver muito lá na frente, você vai dar a oportunidade de ver, de perceber coisas que você não percebia, de ver coisas que você não via, né? Eu acho que assim, a gente tem uma questão de ver e enxergar, né? Eu acho que ver é o estado normal, né? Quando não há nenhuma patologia ligada à visão, então você vê. Agora o enxergar você enxergar é você compreender situações que até um momento você não compreendia. Então você vai começar a conceber situações que você vai ter a oportunidade de falar, não, isto não serve para mim, isto não faz parte da minha realidade, da minha vida, isso eu não quero para a minha vida. Porque aonde tem a luz, as trevas não prevalecem, as trevas elas não vencerão. Porque o seu pensamento, o seu direcionamento, ela tem como direcionamento, como base as morais que se encontram no Evangelho, aquilo que é o certo. E veja bem, o exemplo que eu dei, na verdade, ele é só um exemplo, ele é uma vida de uma pessoa que passou por problemas seríssimos. E depois, quando se deu a oportunidade, essa pessoa ela conseguiu se levantar, conseguiu se reerguer, conseguiu tomar um rumo novo, um direcionamento novo na vida. E isso é em qualquer área de nossas vidas. Não precisa ser uma pessoa que teve problemas com vícios, com drogas. Isso pode ser em qualquer área, né? Porque o que move as nossas vidas, o que move os nossos passos é aquilo que a gente acredita como verdade, é aquele direcionamento, é aquilo que nos toca a cada dia, é o nosso relacionamento com o próximo, que é o que eu penso, e o meu pensamento ele vai gerar o meu sentimento, que por consequência gera a minha ação. E muitas vezes os nossos pensamentos, para os nossos direcionamentos, eles são equivocados e nos levam ao erro e ao erro para com o outro. E muitas vezes esses erros eles nos levam ao distanciamento daquilo que nos concerne para o nosso crescimento diário e a nossa ajuda na sociedade para uma sociedade melhor. Nós temos que ter uma base para o nosso crescimento, e eu acho muito assertiva isso, uma frase que eu vi, que foi falada para com o Divaldo Franco, que ele fala assim, que tudo que nós temos deixaremos, e tudo que nós somos levaremos. É uma das frases mais certas, porque você pode ter tudo em matéria, mas você pode ser um nada como pessoa. Isso vai muito também das nossas escolhas. Você pode ter muito na vida como matéria, e se você souber
utilizar isso para o bem, para a paz, para o amor, você vai ser muito também. Como tem pessoas que não têm nada, absolutamente nada, mas são pessoas extremamente boas, são pessoas extremamente caridosas e são gigantes para com Deus. Então, nós devemos conceber todo o conhecimento que o Evangelho nos dá, toda a luz que ele nos proporciona para o nosso caminho, para o nosso direcionamento, porque isso somente nos trará conhecimentos para a nossa vida, para o nosso crescimento, e nós devemos ter realmente essa passagem do Evangelho em João como verdade de vida, porque é a verdade, porque aonde está o Evangelho, aonde está a luz, ali não prevalecerá as trevas. E isso é em todos os momentos de nossas vidas, na relação com os nossos filhos, na relação com as nossas famílias, na relação no trabalho, na relação nas minhas andanças, e nós devemos ter isso como verdade. Então nós vamos ficando hoje por aqui com esse ensinamento. Faço votos que essa passagem ela faça diferença, ela traga a verdade para nossas vidas, para os nossos pensamentos, para os nossos direcionamentos, e que seja algo assim que realmente mova, né? E se nós pensarmos realmente na parte filosófica, né? Quando a gente pensa em luz, em conhecimento, em crescimento, realmente é um movimento que faz a diferença, é um movimento que nos leva a pensar de forma diferente, e é um movimento que nos afasta de pensamentos, direcionamentos e atitudes equivocadas. Ok? Vamos fazer então a nossa oração de encerramento e de agradecimento. Amado Jesus, agradecemos, Jesus, por mais este momento, por este momento único de estarmos reunidos na Sua presença. Agradecemos, Jesus, pelas nossas vidas, pelo alimento, pela natureza, pelo ar que respiramos. Agradecemos, Jesus, pelos nossos familiares, pelos nossos trabalhos, pelos nossos lares, por tudo que nos destes, por tudo que nos dás. Te damos graças, Senhor, por tudo, Jesus, pelos nossos amigos, inimigos, pelas nossas vitórias, pelas nossas derrotas, pelos ensinamentos, Jesus. Te damos graças, Senhor, pelo vosso amor, por ser nosso grande amor. Muito obrigado, Senhor. Tudo de bom, tudo de melhor, muita luz, muita paz. Que Deus abençoe, que Deus ilumine. Até a próxima.